vocês tocarem, conduzir. Vamos lá, bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do 4º Fórum Nacional de Clínicas. Ontem a gente teve um dia bem, perdão, repleto de atividades. Nós iniciamos às 8 da manhã, terminamos só às 22 horas. E hoje o dia promete ser tão interessante quanto. Bom, para quem está chegando agora ao fórum, meu nome é Cássia Nakano, faço parte da comissão organizadora do 4º Fórum, e é com muita alegria e satisfação que hoje eu estou abrindo aqui essa sessão temática número 6, cujo título é Metodologias Clínicas de Ensino do Direito entre Impactos Pedagógicos e Sociais. Esta sessão tem sido coordenada com muita dedicação e muito empenho pela professora Thaisa Schioquet, pela professora Luana Tomás, que não está conosco hoje, e pelo professor André Mendes. São 3 colegas muito queridos com quem eu já tive o prazer de trocar muitas ideias sobre ensino clínico em diferentes momentos, em diferentes contextos, mas é uma satisfação tê-los os 3 aqui. Também agradeço a inscrição de todas e todos que submeteram trabalhos, né, que estão aqui hoje para apresentar. Informo que os trabalhos serão publicados posteriormente na forma de anais. E, bem, quem estiver nos assistindo aqui no Zoom, só gostaria de esclarecer que neste formato webinar, a audiência não consegue abrir o vídeo e nem o áudio, mas todos são bem-vindos para utilizarem o chat e também o botão de perguntas e respostas, que seria esse Q&A aqui abaixo, para direcionar perguntas aos apresentadores dos trabalhos. Só não esqueçam de deixar o nome e, se quiserem, a instituição. Bem, um outro recado, hoje, na verdade, ao final da última mesa, nós teremos a Assembleia de Clínicas, que já é um momento bem tradicional dos fóruns de clínicas, é um espaço aberto, de microfone aberto, para a gente trocar ideias, receber comentários, perguntas e fazer também deliberações finais sobre o próximo encontro. E também a gente vai aproveitar para lançar uma rede nacional de clínicas que tem sido planejada aí também com muito carinho. E sobre essa clínica, justamente, que eu gostaria de passar um brevíssimo vídeo só para dar uma ideia para vocês, um pequeno teaser. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Um momento. Acho que não foi com som, né? Só um momento, vou fazer de novo. A Rede de Clínicas Jurídicas é uma plataforma aberta e colaborativa, criada no contexto do 4º Fórum Nacional de Clínicas para promover e divulgar as clínicas jurídicas em atividade no Brasil. Ela é resultado da adesão e mobilização permanente de clínicas do país todo, e por meio dela, as clínicas poderão buscar parceiros em potencial, conhecer ações, divulgar suas iniciativas e pensar juntas novos caminhos para o acesso a direitos no país. Vamos juntos fortalecer a comunidade de clínicas jurídicas no Brasil? Acesse o site e faça parte dessa rede. Bem, voltando então, eu lembro também a todos e a todas que essa sessão está sendo gravada, e todos estão de acordo com a sessão da imagem e da voz para essa gravação. Bem, então eu estarei aqui à disposição, mas eu gostaria já de passar a palavra e a coordenação da sessão para os coordenadores, professor André e professora Thaisa. Muito obrigada, gente. Boa sessão. Então, vamos lá. Primeiro, bom dia, né? Fazendo cor aí que a Cássia já comentou, agradecer a participação e os trabalhos feitos para a nossa sessão temática. Lembrar que o desafio dessa sessão temática é pensar justamente, né, como medir, como mensurar, como identificar esses impactos pedagógicos, ou seja, sobre a comunidade docente, e os impactos sociais. Então, digamos, esse é o desafio, é isso que a gente pensa, né, em discutir nos trabalhos aqui hoje, a partir das diferentes experiências que a gente teve. Um dos critérios para a seleção dos trabalhos foi a representatividade geográfica, né, então a gente tivesse trabalhos de várias áreas, de regiões do nosso país.
e que a gente vai seguir, como foi mencionado, acho que estava um pouquinho antes do horário, né, mas a gente vai seguir a coordenação da sessão temática, decidiu por manter os 10 minutos de apresentação, todos os trabalhos apresentam, e ao final a gente faz comentários, o professor André, eu, e abre para as manifestações de vocês. Lembrando só que, como o tempo é bem curtinho, a experiência que a gente teve ontem, no final, assim, não tem muito tempo, né? Então, a gente vai ver conforme o andar da carruagem, mas, e aí a gente vai finalizando e pede a colaboração de vocês no sentido de maior objetividade possível. Me apresentando, sou então a professora Thaisa, coordeno a Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. A gente recebeu o fórum em Curitiba em 2018, eu acho, e eu estou muito contente de participar com essa, enfim, né, nessa sessão temática, em conjunto com a professora Luana, que teve ontem, e com o professor André, tá bem? Eu passo a palavra ao André, se quiser, né, se apresentar, se manifestar, e depois a gente, na sequência, já dá início aos trabalhos. Maravilha. Muito bom dia a todas. Primeiro eu queria dizer que é uma enorme satisfação fazer parte do 4º Fórum Nacional de Clínicas Jurídicas, saudar a organização da professora Cássia, minha colega, da irmã FGV Direito de São Paulo, também a professora Janaína, que muito bem organizaram esse excelente evento. Eu me chamo André Mendes, sou professor aqui na FGV Direito Rio, coordeno o programa de Clínicas Jurídicas da FGV Direito Rio desde 2011, de modo que, para mim, vai ser uma grande alegria, nesse dia de hoje, aprender com vocês, com diversas experiências que, como a professora Thaisa destacou, a ideia é contemplar as iniciativas espalhadas pelo Brasil, então aqui temos essa confirmação geográfica, né? De modo que a gente possa, dentro do tempo possível, trocar ideia sobre as clínicas jurídicas e seus impactos, dado que uma das características da clínica é a sua vocação extensionista, então como a gente interage, serve, troca com a vida social. Então, sem mais delongas, queria mais uma vez agradecer a participação de todas e eu acho que a gente já pode, portanto, né, professora Thaisa, seguir para a primeira apresentação. Você quer anunciar ou eu mesmo anuncio por aqui, professora? Maravilha, maravilha. Então, vamos começar com a primeira apresentação, cuja autora principal é a professora Maria Cecília de Araújo Aspert, da FGV Direito de São Paulo. Desculpe aqui o áudio de fundo. Com a apresentação sobre a clínica de mediação da FGV e a busca por impacto social com o uso da tecnologia. Professora Maria Cecília, por gentileza, tem a palavra. Olá a todos e a todas, eu queria também colocar aqui a professora Daniela Monteiro Gabay, já acho que conhecida de todos vocês, que vai também apresentar comigo. Na verdade, ela é a mãe da clínica de mediação, eu entrei depois, mas hoje a gente fez aqui a nossa apresentação junta, essa clínica que tem 11 anos, já é uma criança crescida. Eu vou só compartilhar minha tela e já passo a palavra para a Dani começar. Dani. Obrigada, Cissa. Eu vou falar bem brevemente, acho que hoje é a Cissa que tem essa maternidade aí, com certeza, da clínica. A clínica surgiu em 2010, então de 2010 a 2015 eu fiquei coordenando, enfim, atuando na clínica como professora da clínica, e depois a Cecília assumiu. Então, eu vou falar bem brevemente, enfim, também faço minhas palavras dos parabéns ali a questão a organização do Fórum pela Cássia, enfim, a esse espaço. Eu estava em Belém quando foi escolhida na cidade de São Paulo antes até da pandemia, né, para abrigar esse espaço. Mas sem ocupar os nossos 10 minutos com essa questão, e só, enfim, reiterando esses parabéns, o que eu queria falar da clínica é que a clínica ela surgiu sempre com essa preocupação de uma inserção comunitária. Ela tinha várias frentes, né, para trabalhar a mediação, inclusive uma frente mais institucional, mas a frente comunitária sempre foi muito relevante. Então, antes até da clínica surgir, um semestre antes, a gente fez todo o mapeamento de como ela poderia interagir dentro do ambiente da Bela Vista, né, que é o bairro onde está a escola, e aí que a gente começou uma interação com uma rede social do bairro, formada por lideranças comunitárias, muito ativas, né, se mobilizavam bastante em reuniões frequentes, então a gente começou a participar para pensar como a mediação poderia, de certa forma, contribuir e numa perspectiva de apropriação pela própria comunidade.
né? Então, a gente teve várias iniciativas, aqui estão algumas fotos que a Cissa separou, em mutirões de cidadania, em espaços relacionados para trabalhar mediação e violência de gênero, nas escolas estaduais do bairro, e os alunos sempre eram muito protagonistas aí nessas escolhas de como, aqui são cartilhas, né, que a gente fez de mediação, pensando bem no foco dos estudantes, de mediação pelos pares. E eu falo bem brevemente desse histórico, dessa importância da comunidade, porque justamente com a pandemia se pensou muito no impacto social da clínica e como reverter isso a partir do uso da tecnologia, né? Quais são os limites, quais são também as potencialidades do que se poderia pensar como iniciativas da clínica, pensando nesse impacto social que foi uma preocupação da clínica desde a sua criação. Então, sem querer ocupar mais tempo aí dos nossos 10 minutos, eu já passo direto para a Cissa, que vai falar já do que é ela que está na clínica aí, nesses 5 anos, né, 6 anos praticamente, como foi essa transição e quais foram as estratégias para inserir a clínica dentro desse contexto. Cissa. Bom, gente, como a Dani falou, enfim, a gente tem essa parceria, então eu peguei um pouco a bola dela e tentei continuar esse trabalho com a clínica, que eu brinco que é extremamente analógico, porque não só os nossos encontros são muito, dependem muito dessa interação na vida real, como também esse nosso contato com a comunidade, com esses atores, principalmente com as escolas, que acho que têm sido os atores que hoje em dia mais nos recepcionam, sempre foi muito presencial, então encontros com a coordenação, os professores, com os alunos, com grêmios, representantes de sala, e a gente continuou esse trabalho com vários temas, né? Aqui a gente está já desde 2017 trabalhando muito fortemente numa escola estadual, que é a Maria Augusta Saraiva, que é uma escola bem tradicional ali da Bela Vista. A gente já trabalhou temas de bullying, de justiça restaurativa, de comunicação e linguagem. Essas oficinas são sempre construídas junto com os professores, então a gente trabalha muito com a professora de história, a gente trabalhou bastante com a professora de português, discutindo os significados das palavras, enfim, fazendo todo esse trabalho, tanto que já é um ponto, gente, que a gente conhece muitas das crianças e dos adolescentes, a gente vê ano a ano, semestre a semestre, e os nossos alunos da clínica adoram, a gente sempre abre para, olha, vocês querem trabalhar que projetos esse semestre? E a gente traz algumas possibilidades, e a mediação escolar é sempre um tema que eles querem trabalhar. E hoje a nossa relação com a Maria Augusta é muito forte, enfim, até questões que acontecem lá fora, né, que não tem a ver com necessariamente as nossas oficinas, eles chamam a gente conversa, então é uma parceria muito interessante, muito gostosa. A Cássia aí já na foto, viu, Cássia? Também está na nossa história aqui. Além disso, né, em paralelo, a gente começou a desenvolver alguns outros projetos também relacionados à comunidade da Bela Vista, em parceria com o Instituto Pro Bono e com alguns outros atores. Então, o Instituto Pro Bono tem um projeto de mediação comunitária também lá no bairro. E a gente fez algumas formações e materiais para os advogados, na verdade, assim, 99% advogadas, como vocês podem ver nas fotos, que foram atuar nessas mediações, como dando um apoio jurídico para os participantes, para as participantes. Então, a gente fez oficinas, a gente criou também essa rede aí com essas advogadas voluntárias que começariam, né, porque isso foi bem pré-pandemia, a trabalhar com mediação comunitária também nessa frente com o Instituto Pro Bono. Bom, daí, gente, março desse ano, eu acho que esse é o foco aí da nossa apresentação, desse compartilhamento com vocês. No primeiro semestre é onde se desenrola, né, quando se desenrola a clínica de mediação, e como todos vocês, imagino também, presenciaram esse momento da gente ter que se readaptar. Então, aqui foi a nossa última aula em sala. Eu achei esse registro lá no meio do nosso WhatsApp, e essa foi a nossa primeira aula no Zoom. Dos nossos alunos, elas ainda estavam bem animadas, confesso que ao longo do semestre essa animação oscilou um pouco. E a gente teve que fazer uma rápida readaptação, porque qual que era o plano inicial? Os alunos criaram, até a Cássia mencionou ontem nas mesas, no final do ano passado, o CAJU, que é o Centro de Assistência Jurídica Saracura, que é o centro de assistência, a entidade realmente extensionista, criada pelos alunos da GV São Paulo, para atendimento jurídico na região da Bela Vista do Bexiga. O CAJU também foi incubado numa clínica que eu coordeno, que é a Clínica de Acesso à Justiça, que é uma outra clínica, e a ideia fosse que a gente trabalhasse a mediação agora com o CAJU. Então, atuando, fazendo atendimentos, tanto incorporando a lógica da mediação no atendimento jurídico, como também
pensando em formas de encaminhar casos para mediação dentro dessas estruturas comunitárias que a gente tem mapeado ao longo dos anos, além de trazer para os alunos, participantes do Caju, algumas práticas da mediação para um atendimento mais humanizado. E aí tudo isso virou de cabeça para baixo, a gente teve um último encontro, que foi o último dia de aula presencial da GV, e a gente fez essa transição. O que nós vamos fazer no online? Então, o que a gente pensou? Vamos trabalhar iniciativas de formação dos nossos alunos em mediação, mas nesse período online. Ou seja, como a gente pode fazer isso que engaje as pessoas e que traga essa sensibilização mais ampla para os alunos da graduação que vão fazer esse atendimento, os alunos do Caju, e, na verdade, para quem quiser também ter acesso a mais informações sobre mediação. A gente começou, deu o pontapé inicial, a Dani também está aí nessa história, fazendo um webinar, né, que foi bastante assistido, comigo, com a Dani, com a Luciana Grossi, com a Valéria Lagrasta, discutindo acesso à mediação, porque a mediação virou uma febre durante a pandemia, né? Tudo pode ser encaminhado à mediação, enfim. Então, na verdade, o que a gente verificou são vários problemas de acessibilidade à mediação online. Então, a gente problematizou isso nesse webinar, dos alunos assistindo, enfim, foi bem bacana. E aí, a ideia do nosso grupo foi fazer, então, uma série de vídeos num programa que elas criaram chamado Descomplicando a Mediação. Então, esse programa teve 5 episódios, e eles todos foram feitos a partir de seriados, programas que os alunos gostam muito. Então, os vídeos foram feitos combinando esses programas com técnicas de mediação. Então, a gente teve um primeiro que foi sobre comunicação não violenta, um segundo que foi sobre escuta ativa, um terceiro que foi sobre técnicas, empatia e a diferença de interesses, né, e posições, um quarto que foi sobre mediação em conflitos familiares, e um último que foi sobre justamente essa discussão de acesso à justiça e mediação, com entrevistas, né? Esse foi um pouco diferente. Os outros usaram seriados, séries que os alunos gostam, enfim, para também engajar eles a assistirem esses vídeos. E esse último teve algumas entrevistas com mediadores, com juízes e com advogados. E a gente usou as mídias do Caju, porque o Caju também teve que fazer essa transição para online, para também apoiá-los nessa criação de maior engajamento nesse momento que foi bastante crucial para eles. Os vídeos ficaram muito legais, eu convido vocês a acessarem a página do Instagram do Caju para assistir, eles são curtos, eles estão abertos para quem quiser usar, inclusive cursos, clínicas e quaisquer projetos relacionados à mediação, eles são bem divertidos. A voz é a mesma do vídeo que a Cássia mostrou, que é uma aluna nossa que tem uma voz muito agradável, que é a Isa, então, e que fez parte da clínica. Então, foi um super processo para elas também se adaptarem, fazerem um material diferente e buscarem algo que engajasse seus colegas. Mas a gente sentiu que, obviamente, é um formato de impacto social extremamente limitado, é um impacto mais interno, ou, vamos dizer, das nossas redes, do que o impacto efetivo que chegasse na nossa comunidade. A gente tentou ampliar um pouco isso, fazendo algumas cartilhas que circulassem, né, de forma mais ampla, e um tema que a gente achou muito importante, pouco discutido, é a mediação online, que hoje, eu vou fazer uma hoje, por exemplo, agora, vou como advogada, e realmente existem muitas limitações e muito desconhecimento, então a gente tentou difundir um pouco mais de informação a esse respeito, para o Caju e para as pessoas atendidas pelo Caju, que chegou a fazer algumas mediações online, está fazendo, né, durante essa pandemia. E esses desafios que eu coloco aí para a nossa discussão, né? Como incentivar a produção de conteúdos nas clínicas, disciplinas com efetivo impacto social, algo que a gente percebeu que é um traço das nossas clínicas de modo geral, mas que nessa era online ganha outros desafios. Como ultrapassar a mera produção de conteúdo e viabilizar um uso mais dialógico da tecnologia, e como lidar, acho que esse é o principal, com as limitações de acesso. Se eu puder mais alguns segundos, como eu falei para vocês, além da clínica de mediação, eu coordeno a clínica de acesso à justiça, que é essa que acontece no 2º semestre. E alguns desses desafios a gente já está tentando lidar nesse semestre. Então, a gente está com esse plano de fazer um primeiro mutirão de atendimento online, via Zoom ou via WhatsApp, que a gente ainda está acertando, com voluntários, sobre endividamento durante a pandemia, que foi precedido por uma série de eventos online sobre temas relacionados. Então, essa é uma outra tentativa de um formato um pouco mais de interação. E a gente voltou a trabalhar com a Maria Augusta, gente, esse mês. A gente já fez 2 oficinas no Google Meets, que é a plataforma que as escolas públicas têm usado aqui em São Paulo. São muitos desafios, nem todos os alunos conseguem participar, mas os que participaram gostaram muito. E ontem mesmo a professora relatou que para ela foi um enorme incentivo, porque ela não via
uma saída para esse formato online. As aulas estavam sem sentido, só postar tarefas, enfim. E as atividades que a gente tem feito, a gente fez sobre movimentos sociais e sobre o ECA. Foram muito bem recebidas e foram, assim, criaram um abraço, vamos dizer, necessário num momento tão difícil entre nós, os professores, que nós somos tão próximos lá da Maria Augusta, e os alunos, alguns até que a gente já conhecia. Então, era um pouco isso, assim, eu coloco essa reflexão para a gente, como é difícil uma clínica que é tão dependente da interação comunitária lidar com esse momento online e algumas esperanças aí de tentativas, de pequenos avanços que a gente tem buscado esses últimos tempos. Obrigada, gente. Maravilha, obrigado, professora Maria Cecília. Queria rapidamente corrigir, pedir desculpas, porque eu não anunciei a professora Daniela, não estava ali no nome, então peço perdão. Eu acho que é o caso da gente já seguir direto para a segunda, eu entendi isso, Thaís, aí no final a gente pode abrir, é o encaminhamento, né? Perfeito. Então, queria anunciar aqui a segunda apresentação com a professora Débora Lira de Lacerda, da Universidade Estadual do Maranhão, com a apresentação As Clínicas Jurídicas Integradas na Extensão Universitária, a experiência do método Street Law Clinics nas clínicas da Universidade do Estado do Amazonas. Então, professora, fique à vontade, com a palavra. Bom dia a todos. É só fazer uma correção, eu sou aluna, ainda não sou professora. Melhor ainda. Bom, o nosso resumo, ele trouxe como proposta discutir os impactos pedagógicos e sociais do modelo Street Law Clinics e os resultados obtidos com o projeto de extensão. A educação clínica, ela é uma prática interdisciplinar guiada para a construção da paz e a justiça social, que busca metodologias diferenciadas para aproximar o estudante da realidade social, indo além daquele estudo cansativo da letra de lei e do litígio. E foi inspirada nessa abordagem que, no ano de 2019 e para cá, para o ano de 2020, nós implementamos o projeto de extensão Clínicas Jurídicas na Rua, que contou com a participação de 4 clínicas jurídicas vinculadas à Universidade do Estado do Amazonas, e mais um outro projeto de extensão que também já estava em andamento, que é voltado para o direito do trabalho. Foram 20 alunos participantes, voluntários, e 4 professores coordenadores. Esse projeto, ele contou com 3 clínicas que a gente pode considerar que atuam no âmbito de direitos humanos, mas com objetivos diferentes. A primeira clínica que eu posso trazer para vocês é a Clínica de Direitos Humanos e Direito Ambiental. Ela tem como proposta justamente alcançar esse objetivo de qualificar os alunos no estudo dos direitos humanos. Assim, a gente estuda a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CIJ, e também trazer um estudo voltado para o direito ambiental, tanto que agora a gente está trabalhando com a questão da contaminação por mercúrio aqui na Amazônia, é um estudo mais longo. A Clínica de Estudos Constitucionais, não, ela já volta para um estudo voltado para a Constituição em sua forma elementar, os direitos fundamentais, e a Clínica de A Clínica de Soluções de Mecanismos de Conflitos, ela já traz esse estudo para a questão de arbitragem, mediação, conciliação. Então, são clínicas que trazem abordagens diferentes no estudo dos direitos humanos. E a gente trouxe esse projeto de extensão buscando integrar, né, essas 3 clínicas e fazer com que esses estudos fossem aplicados na realidade social. Assim, Street Law Clinics, ir para as ruas e entrar em contato com a comunidade aqui na cidade. Nesse sentido, a metodologia utilizada foi os encontros semanais com os professores, sempre buscando ter novas ideias para como a gente faria tornar práticos os nossos resultados, né? E aí, como resultados, a gente teve 2 oficinas realizadas no ano de 2019 em escolas de rede pública sobre o ECA e sobre o estudo elementar da Constituição. Fora isso, a gente conseguiu realizar uma orientação jurídica junto aos venezuelanos que estavam se encontrando na rodoviária da cidade. Isso foi uma atuação conjunta
com outro projeto dos estudantes de medicina. Eles estavam indo fazer consultas, isso muito antes da pandemia, lá com os imigrantes, e aí a gente foi oferecer esse aconselhamento jurídico sobre questões voltadas para o direito do trabalho, regularização de documentação aqui no país, e mais para esse ano, como uma forma de adaptar com tudo que aconteceu com o Covid, a gente conseguiu realizar um congresso virtual sobre as questões socioambientais. Então, esses foram os resultados que a gente conseguiu obter durante o planejamento do projeto. A gente tinha muito mais, né? Buscava fazer mais oficinas para atender a comunidade. Só que com tudo que aconteceu com a pandemia, a gente teve que se readaptar, né? E foi um desafio fazer os encontros online, assim como os professores estavam falando antes, né? Incentivar os alunos a participar e pensar em novas maneiras de encontrar soluções para os problemas que a gente vê no nosso dia a dia. Mas, em geral, eu acredito assim, que o projeto de extensão Clínicas Jurídicas na Rua ele foi um sucesso, porque ele conseguiu capacitar os alunos, que foram assim, os principais envolvidos ali na hora de confeccionar as oficinas, de confeccionar as cartilhas, e também de encontro à sociedade. Eu acho que é isso que eu posso trazer. Se vocês tiverem alguma pergunta, obrigada pela atenção. Maravilha, Débora. Muito obrigado pela sua apresentação. Deixa eu só, desculpa te interromper, André. Só para mim que está travando. Está tudo ok? Tá bem. Seguindo aqui, obrigado, Débora. Então, acho que é oportuno que nós sigamos, então, aqui com a otimização do tempo para a terceira apresentação com a Gabriela. Agora, eu não sei, pessoal, se é a professora ou a aluna, mas não importa, né? Então, a Gabriele, bom dia, Gabriele. Vamos, então, seguir com a apresentação da Gabriele Yuri Sasaki Silva, da PUC Paraná, com a apresentação Grupo de Estudos em Business and Human Rights, da PUC Paraná, como catalisador de impactos positivos para a sociedade e seus membros. Um estudo de caso. Então, professora ou aluna Gabriele, por favor, fique à vontade, tenha a palavra. Oi, bom dia. Eu só queria saber se eu consigo compartilhar a tela com vocês, de compartilhar slide? Sim, né, Cássia? Pode compartilhar? Consegue, sim. Só um minuto. Ana, não estou conseguindo aqui. Será que você consegue compartilhar a tua tela? Deixa eu ver, pera. Eu não tô nem com slides aqui, pera. Só um pouquinho. Só um minuto, gente. Bem, eu vou começando, então, enquanto a Ana tenta colocar os slides. Então, bom dia. Meu nome é Gabriela Yuri, eu sou estudante de Direito do 10º período da PUC Paraná, e eu sou membro da Clínica de Direitos Humanos da PUC desde 2018. Então, a Clínica de Direitos Humanos da PUC, ela se baseia em 4 pilares, quais sejam um grupo de competições em multi de direitos humanos, o atendimento a imigrantes haitianos e grupo de estudos em Human Rights and Business. Hoje, nosso trabalho ele, vai focar no grupo de business, que nem o professor André falou, como catalisador de impactos positivos para a sociedade e seus membros.
O grupo, que é coordenado pela professora doutora Daniele Anni Pamplona, ele surgiu da necessidade dos estudos acadêmicos mais aprofundados sobre as relações das empresas com direitos humanos no desenvolvimento da doutrina. De acordo com o Instituto for Policy Studies, as 51 das 100 maiores economias mundiais, elas tratam-se de empresas privadas. Em virtude do novo cenário global, a discussão acerca do papel das empresas perante a sociedade no âmbito dos direitos humanos é fundamental. Então, a produção de artigos científicos em relação ao tema, assim como o estudo acerca do debate das violações de direitos humanos cometidos por empresas, ela é fundamental, fortalecendo a doutrina relativa à responsabilização das transnacionais por violações, dando visibilidade aos casos onde o Estado falhou a dar o devido suporte às vítimas. Então, sobre o grupo, a partir da metade do século XX, com o processo de transnacionalização do capital, com a emergência de uma nova ordem internacional, alterou drasticamente a dinâmica na comunidade internacional. A ascensão das empresas transnacionais como principais atores de expansão e reprodução do capitalismo global fez com que adquirissem poder político e econômico maior que muitos estados. Nesse contexto, a Organização das Nações Unidas elaborou parâmetros globais na tentativa de responsabilização de empresas envolvidas em violações aos direitos humanos, entre os quais está a implementação dos princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos, aprovado pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que se baseiam em 3 bases principológicas, quais são o dever do Estado em proteger os cidadãos contra o abuso de violações de direitos humanos, a responsabilidade corporativa de respeitar os direitos humanos e o acesso das vítimas a recursos judiciais para remediar e reparar os danos causados pela violação dos seus direitos. Então, o grupo, os trabalhos feitos pelo grupo, eles se baseiam nesses 3 bases principiológicas criadas pela ONU. Agora eu vou passar a palavra para a Ana Belli, que também é membro do grupo, que vai falar um pouquinho sobre quais as áreas de pesquisa dentro do grupo de business. Bom dia a todos, meu nome é Ana Belli, sou estudante do 6º período da PUC-PR e sou uma das pesquisadoras da Clínica de Direitos Humanos. Eu entrei em 2019 na clínica e faço parte do grupo de business e o grupo de multi. Dando continuidade à fala da Gabriele, tratarei sobre o funcionamento do grupo. Cada semestre, os integrantes do grupo devem produzir um artigo científico no tema Empresas de Direitos Humanos, tratando sobre os direitos humanos que foram violados durante as empresas nesses funcionamentos. Nesse semestre, tivemos vários temas, como, por exemplo, a extraterritorialidade, gênero, youtubers mirins, mineração de ouro e impacto com povos indígenas, eleições, as censuras que ocorreram nas manifestações de Hong Kong e sobre a indústria têxtil no Brasil. O grupo é composto por alunos de pós-graduação e graduação. Os alunos de graduação possuem 2 possibilidades ao participar do grupo. A primeira seria participar de uma pesquisa que algum aluno de pós-graduação já está desenvolvendo junto com o grupo há um tempo. A outra possibilidade é apresentar um tema que tenha a ver com o tema que é tratado no grupo pela professora Daniele Anni Pamplona e ver se ela se interessa pelo tema para produzir um artigo. Além de produção de artigos, a gente desenvolve várias leituras durante o semestre e uma leitura que a gente está fazendo no momento é The Hidden Face of Rights, da autora Catherine Seeking. E uma leitura extra é Not Enough Human Rights in an Unequal World, escrito por Samuel Moyen. Durante o semestre também realizamos palestras. Gabi, acho que é mais para frente. Durante o semestre, a gente faz várias palestras para justamente incentivar e aprofundar os conhecimentos que a gente tem na área de direitos humanos e empresas, realizar um network, e são palestras totalmente abertas ao público, possibilitando dar mais visibilidade aos artigos que a gente produz e também atrair mais pesquisadores que têm interesse na linha de pesquisa. Os principais profissionais que estudam e lutam pela defesa de direitos humanos e que participam dessas palestras são a professora doutora Amélia Rossi, da PUC-PR, professora doutora Cláudia Barbosa, da PUC-PR, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, diretor Armin von Bogdandy, da Universidade Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, professor Dr. Samuel Moyen, da Yale University, a professora doutora Catherine Seeking, da Harvard Kennedy School, a bacharel Brenda Raquel Cortez Velasquez, da Universidade Autônoma de Baixa Califórnia,
e a professora doutora Ana Cláudia Ruicardia, do Instituto Presbiteriano da Mackenzie. E com todos esses objetivos, a gente tem o intuito de fazer pesquisas, estudar sobre essas empresas e impactar de alguma forma o Brasil com as nossas pesquisas, porque muitas vezes, como por exemplo, empresas na indústria têxtil, sobre Hong Kong, o gênero, são coisas super recorrentes que precisam ser tratadas e não tem tanta visibilidade quanto deveria. E a professora dá mais visibilidade para esses temas e dá oportunidade para alunos de graduação para futuramente fazer um mestrado, enfim, se aprofundar como pesquisador. Eu vou passar a palavra para a pesquisadora Gabriele para realizar a conclusão do trabalho. Então, como conclusão, a gente tem que o grupo ele não é só fundamental no desenvolvimento das pesquisas sobre Business and Human Rights no Brasil, mas ele também abre muitas portas para os pesquisadores do grupo, que podem achar uma área que seja de interesse para eles, e também formas de utilizar essa pesquisa como base para o futuro depois que saírem da faculdade. Ele promove um ambiente seguro para o desenvolvimento da análise crítica do aluno, já que você tem um ambiente em que você consegue conversar com várias autoridades sobre o assunto, sem que haja aquela hierarquia que talvez enrijeça o ambiente acadêmico, além do impacto do grupo na produção científica do país. Então, a gente conclui que o grupo é imprescindível para o desenvolvimento da doutrina no que tange o combate às violações de direitos humanos na seara transnacional. A apresentadora Ana, ela vai fazer os agradecimentos finais. A gente agradece a participação no fórum e a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a nossa clínica. Agradecemos principalmente a professora doutora Daniele Pamplona por dar essa oportunidade a estudantes de graduação que muitas vezes não têm espaço na academia para realizar artigos científicos, a todos os integrantes do grupo que ajudam a gente a realizar essas pesquisas, que incentivam os alunos de graduação, e todos os professores e profissionais que lutam de direitos humanos por compartilharem esses conhecimentos com a gente, que a gente quer lutar por esses direitos humanos e seguir essa carreira. E agradecemos a todos pela atenção e pela oportunidade de estar publicando com vocês e estar apresentando aqui nesse momento. Obrigada. Maravilha, muito obrigado, Gabriele. Muito obrigado, Ana, pela apresentação. Eu passo, então, professora Thaisa, você quer fazer algum comentário? Seguimos aqui. Quer apresentar a quarta mesa? Não sei se eu monopolizei aqui. Perfeito. Então, vamos aqui encaminhar para a quarta e última apresentação, para que em seguida possamos, dentro do tempo, debater um pouco essas ricas apresentações que até então tivemos. Então, na quarta mesa, queria convidar a professora Flávia Sobrado, da PUC de São Paulo, que vai apresentar a formação de identidades profissionais, o potencial da experiência clínica de direitos humanos, Luiz Gama. Então, professora Flávia, por gentileza, fica à vontade, com a palavra. Oi, bom dia. Quem vai começar é a Beatriz, eu também não sou professora, estou um pouco longe ainda. Desculpa. Imagina. E, Bia, você quer começar e transmitir? Bom dia. Só um segundo que eu vou transmitir os slides. Enquanto a Beatriz... Eu só ia perguntar, enquanto a Bia organiza ali, Cássia, esses resumos eles vão ser publicados nessa versão ou as pessoas que enviaram vão ter a possibilidade de fazer alguma incorporação? Não, é essa a versão final. Em princípio seria essa versão, a gente só vai fazer uma revisão básica gramatical, mas essa é a ideia, assim. A gente pode discutir isso depois, hoje, mais tarde, na Assembleia, se for a vontade da maioria, fazer uma nova adaptação, edições, até com base no que foi discutido, né, nas STs. Isso, foi isso que eu pensei, que ontem, inclusive, eu fiz as sugestões nesse sentido, de vocês incorporarem, depois eu lembrei, vou verificar se vai ser, tem oportunidade ou não. Tá bom, vou anotar para incluir na agenda.
Bom dia, eu sou a Beatriz, eu vou fazer parte da apresentação hoje do nosso resumo expandido, Formação de Identidades Profissionais e Potencial da Experiência na Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama. Quem fez esse resumo expandido fui eu, sou graduanda de Direitos pela USP, a Flávia, que está aqui comigo, que ela é pós-graduanda da PUC, e com o Alan, que é o outro coautor, que é graduando de Direito na PUC São Paulo também. Nós três somos membros da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama desde o ano passado. Um pouco sobre o objeto do artigo, que é falar sobre esse impacto da experiência clínica na formação de identidades profissionais. Isso surgiu muito porque ano passado, em 2019, a clínica completou 10 anos de criação, né? E nós começamos a pensar sobre os legados da clínica e os reflexos dela, e uma das questões que surgiu foi pensar sobre como a clínica impactou os ex-participantes que passaram por ela, né? Mas o que é a clínica? A clínica é um projeto de extensão da Faculdade de Direito da USP e que surgiu a partir da vontade dos alunos, né? Os alunos que se mobilizaram para criar a clínica, e por isso que uma das características dela é um protagonismo estudantil. Os estudantes optaram pela metodologia clínica porque viram que seria uma metodologia capaz de realmente aplicar o tripé universitário da extensão, ensino e pesquisa, e a temática com a qual a clínica decidiu trabalhar é a população em situação de rua, o que tem muita relação com a localização da faculdade. A faculdade é localizada no centro de São Paulo, e em volta do centro de São Paulo, a presença da população em situação de rua é muito grande, né? E outra questão que fez com que essa temática fosse escolhida é que durante a graduação, o ensino de direito tradicional, ele ignora o currículo oculto e não pauta sobre questões da realidade social. Então, a gente estuda sobre a questão do direito constitucional à moradia, mas nós vimos pessoas em situação de rua e não tem um diálogo sobre essa realidade social. Então, esse é um dos motivos também pelos quais a clínica optou por essa temática durante a sua criação. E a gente está querendo analisar hoje o impacto dessa prática pedagógica que falta tanto pensar sobre estudar o currículo oculto, quanto pautar por um protagonismo estudantil e pensar em um direito que dialoga com a realidade. Sobre a metodologia que a gente escolheu, como nós queríamos fazer uma investigação empírica sobre os impactos, nós entendemos que a melhor metodologia seria entrevistas semidiretivas, e para isso nós pensamos em entrevistar pessoas que atuam hoje em diferentes áreas, né? Para procurar como a experiência clínica afetou em diferentes áreas de atuação profissional. Por isso, nós entrevistamos uma defensora pública do Estado de São Paulo, uma advogada do setor privado de direito concorrencial, um advogado do setor privado que trabalha com o terceiro setor, um diretor de departamento técnico da Ouvidoria de Direitos Humanos do município de São Paulo, uma chefe de gabinete do Conselho Nacional de Justiça e uma advogada popular e pesquisadora. Por fim, eu vou falar sobre as entrevistas, que a gente dividiu em 3 eixos. Primeiro, nós falamos sobre a atuação profissional hoje, depois perguntamos sobre a experiência na graduação em Direito, então, sobre as aulas, a presença da interdisciplinaridade nela, a questão de como são ensinados os métodos de resolução de conflitos, e, por fim, mais especificamente sobre a experiência da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama. Um dos aspectos que nós observamos durante as entrevistas é que todos os ex-integrantes, eles tinham planos de carreira que foram mudando muito durante a graduação. E a clínica também teve um papel essencial nesse sentido para que eles mudassem também o que eles tinham como aspiração profissional. Acho que eu vou passar a palavra agora para a Flávia. Ela vai falar um pouco sobre os resultados que nós tivemos durante as entrevistas. Bom, vou continuar agora.
Eu acho importante também destacar que as entrevistas tiveram um tom muito coloquial e um clima muito leve. A gente deixou os entrevistados bem livres para responderem, voltarem a temas que a gente já tinha abordado. Foi realmente um tom de conversa mesmo. Durante alguns anos, a Clínica Luiz Gama ela se dedicou ao projeto da ouvidoria comunitária e tratava-se de uma ouvidoria para a população em situação de rua no Serviço Franciscano de Solidariedade, que é o Cefras, e também conhecido como Chá do Padre. Semanalmente, às quartas-feiras, os alunos se dirigiam a esse espaço e eles atuavam como ouvidores. Eles iam conversar com a população que frequentava, que ia lá tomar chá, podia ser esse nome também, e comer, e eles buscavam identificar nos relatos violações a direitos humanos, mas também tratava de uma troca de experiência e um desenvolvimento de habilidade de escuta. Sobre isso, todos os entrevistados participaram desse projeto específico em algum momento, em alguma etapa desse projeto, alguns mais no início, outros mais no fim. E sobre a experiência da ouvidoria, uma das entrevistadas relatou que é muito interessante a fala dela. Ela falou o seguinte: a gente lidava com problemas muito pesados, com problemas muito intensos, que não tem solução, que não existe rumo à resposta. Você tem que mexer com todo o sistema. Você tem que mexer em toda a estrutura da sociedade para, de fato, ter um reflexo na pessoa. E é frustrante para a gente que, treinado no direito a responder, tem um problema que a gente encaixa juridicamente e responde. A gente não conseguia responder. E aí foi um aprendizado muito grande, porque, de fato, não tem que resolver tudo. Sobre isso, nas entrevistas apareceu muito essa consciência sobre a complexidade da situação de quem está nas ruas e também a complexidade dos direitos humanos, que envolvem questões multidisciplinares e situações cotidianas que vão muito além daquele conteúdo dos livros. Não se encaixa nas caixinhas, não são compartimentados, são problemas que têm muitas arestas, né? E relacionado a esse alargamento da atuação clínica, que vai além dos limites jurídicos, a interdisciplinaridade foi um dos pontos que abordados durante as entrevistas. Os entrevistados chegaram a apontar que a interdisciplinaridade em determinadas disciplinas da graduação estavam presentes, porém era muito pouco consistente. Realmente, eles encontravam esse tipo de abordagem nas extensões universitárias ou em matérias que eles faziam em outros cursos de graduação, como ciências sociais, antropologia, filosofia. Sobre isso também, um dos entrevistados, que atualmente é diretor de departamento técnico na Prefeitura de São Paulo, ele destacou que na faculdade a interdisciplinaridade é pouco presente, mas ela acaba se realizando mesmo nas extensões, porque as extensões que normalmente vão enfrentar problemas complexos e vão acionar disciplinas diversas para atuar com esse problema, com os problemas. Todos os entrevistados afirmaram que os conhecimentos interdisciplinares e obtidos nos projetos extensionistas foram os mais relevantes na atuação profissional atual. Em todas as entrevistas, foram trazidas reflexões sobre o papel do estudante e dos profissionais do direito com a justiça social, sobre diferentes enfoques, a justiça social como responsabilidade e dever profissional, como o próprio valor da justiça social como cidadão, como um objetivo da prática profissional. Esse conceito, que é tão difícil de definir com poucas palavras, ele é um fundamento da metodologia clínica da Clínica Luiz Gama, e ele foi descrito como um valor ligado à atuação em rede, atuação coletiva. Na clínica, estaria na atuação direta com os interlocutores,
em uma prática pautada pela habilidade de escuta. Os entrevistados também apontaram uma deficiência na discussão dentro do curso de Direito da Justiça Social como ferramenta para a transformação da sociedade, dentro da sala de aula, de uma reflexão muito limitada a algumas matérias ou alguns professores. Também indicaram que tinha essa discussão de forma mais aprofundada nas extensões universitárias, e conforme infere-se das entrevistas, a experiência da clínica e a prática da escuta, por outro lado, também foi muito desafiadora, porque além da carga de leitura, das formações, das atividades semanais fora do horário de aula, também tinha um desafio decorrente da própria experiência de ser afetado. Desafios que levaram à reflexão sobre métodos de resolução de conflitos, por exemplo, que muitas vezes não eram só jurídicos, só o jurídico não resolvia. E foi a habilidade de escuta, voltando, ativa ou qualificada, ela funda-se no ouvir e entender, e não simplesmente escutar e encaminhar. E é essencial para a atividade clínica, da Clínica Luiz Gama, que lidava com pessoas em situação de rua. Muitas vezes não tinha o que encaminhar ali. Eu destaco também a fala de uma defensora pública, que ela disse: tudo que eu aprendi na clínica sobre atender pessoas, repensar o atendimento jurídico, a relação cliente-advogado e a forma de fazer uma defesa efetiva, me fizeram repensar o atendimento na defensoria pública, que é muito massificado e voltado ao litígio. E, nesse sentido, eu também destaco a colocação de uma entrevistada, que atualmente é chefe de gabinete do CNJ. Ela diz que a gente não era treinada para escutar realmente. A gente é treinado para escutar os elementos a fim de encaixar numa demanda, para dar o encaminhamento. E foi até um treino para escutar sem finalidade jurídica. Foi, a experiência na Clínica Luiz Gama, um desaprender a escutar da forma que a gente tinha aprendido na faculdade, para a gente aprender a ouvir de verdade. E como sistematizar, como lidar dentro do direito com aquilo que não envolve só judiciário, juiz, que envolve também formulação de políticas públicas, que também envolve outros tipos de encaminhamento, para os quais a gente não era treinado na sala de aula. E, bom, sobre o exercício da escuta, uma ferramenta que a gente usou também, uma bibliografia a qual a gente recorreu, é a professora Linda Smith, que ela descreve como essencial para a prática jurídica esse exercício de escuta ativa, não só falar pelo sujeito de direito, pelo cliente, mas escutá-lo de forma qualificada. O direito não deve trabalhar com respostas automáticas. E, bom, é isso. Eu acho que eu passei do meu tempo e a Bia vai fazer uma conclusão agora. Eu vou só finalizar agora sobre as conclusões que a gente chegou, mas basicamente a gente conseguiu perceber que a partir da experiência clínica que os alunos tiveram durante a participação na ouvidoria, eles desenvolveram a habilidade escutativa, que é uma habilidade que eles utilizam até hoje na atuação profissional deles. Para além disso, pelo fato de eles lidarem com problemas que não são possíveis de serem compartimentados em categorias jurídicas, eles precisaram desenvolver uma visão interdisciplinar do direito. Só que a graduação curricular tradicional não apresenta uma visão interdisciplinar do direito. Então, nesse sentido, foi muito importante a experiência clínica e das outras extensões universitárias para eles desenvolverem essa visão do direito, né? Para além disso, nós também pautamos muito uma teoria a partir da prática, né? E uma teoria que dialoga com a realidade social, com os problemas sociais. Porque qual seria o sentido do direito se ele não dialogasse com os problemas da realidade, né? E aí, nesse sentido, também tem muito a ver com comprometimento com a justiça social, que é um valor que a clínica tem e que os alunos, depois que eles saem da clínica, continuam tendo como um valor ético para a atuação profissional deles. E aí, nesse sentido, eu destaco uma frase de uma das entrevistadas sobre o valor da justiça social. Ela afirmou que: mas o que eu entendo como justiça social é muito mais amplo do que isso.
não como um momento ou um cantinho para a profissão de direitos humanos ou advogada popular. É uma dedicação de vida, entender o seu espaço no mundo. É um valor ético e não só de existência profissional, é também prática, mas é a postura com a qual a gente tem que encarar o mundo, para que ele continue existindo com a vida digna. Eu acho que nesse sentido é muito legal na frase dela que ela fala sobre a importância da prática, né? E é isso que a gente questiona muito sobre o ensino tradicional, né? O ensino tradicional, ele não dialoga com a prática. Ele fala de um direito que é hermético em si e que não se pauta para dialogar com os outros e com os seus interlocutores, e é uma coisa que a prática clínica e extensionista, ela questiona muito, né? E que, com certeza, muda também a visão que os alunos criam sobre o papel do direito e sobre ele como uma ferramenta para a solução de problemas sociais. Acho que foi um pouco isso e queria muito agradecer pela apresentação, por terem me ouvido. Obrigada. Maravilha, muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado, Flávia, né, pela quarta apresentação. Professora Thaisa, eu fiz aqui algumas anotações sobre cada uma das 4 mesas, mas eu a consulto sobre como você gostaria de encaminhar, se você gostaria de fazer algumas perguntas, se a gente abre para, de repente, alguma outra colega fazer pergunta. Como é que você prefere encaminhar? Haja vista a experiência de ontem também. André, eu acho que você pode fazer os seus comentários, minha sugestão seria essa, depois eu faço os meus e aí na sequência a gente abre para, pelo menos assim a gente fez ontem, eu acho que é a melhor maneira. Perfeito, maravilha então. Eu tenho então aqui algumas brevíssimas ponderações para cada uma das 4 apresentações e eu vou então falar, e aí talvez seja o caso de cada um fazer só uma breve anotação sobre a minha ponderação, a indagação, para que a gente siga esse roteiro sugerido pela professora Thaisa. Então, eu vou começar com a primeira apresentação das nossas colegas da FGV São Paulo, a professora Maria Cecília e a professora Daniela. Eu fiquei muito interessado na apresentação de vocês relativa à clínica de mediação, né? Particularmente aqui na FGV Direito Rio, a gente começou a trabalhar em clínica com mediação em 2016, mas consolidou o atual modelo com a clínica de resolução consensual de conflitos em 2019, seguindo também a exigência da nova resolução do MEC, que impôs para os núcleos de prática jurídica o ensino da resolução consensual de conflitos. E aí, relativamente ao foco dessa sessão temática, e haja vista a apresentação de vocês, eu queria perguntar e considerando o desafio que vocês destacaram sobre a clínica de mediação de vocês, como vocês pretendem escalar esse desejável impacto que a gente busca com a atividade da clínica? Eu vi que vocês têm uma ação muito interessante de difusão do trabalho de vocês por meio de WhatsApp, Instagram, né? Mas eu particularmente entendo que a escala de impacto hoje nas clínicas talvez seja o maior desafio. E não é um desafio só de clínica. Para usar aqui um conceito do docudrama Dilema das Redes, a gente vive um mercado de atenção. Então, a atenção de todas é muito disputada. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês qual tem sido a estratégia de vocês para escalar esse impacto do excelente trabalho que vocês desenvolvem na clínica de mediação. Então, com relação à mesa 1, seria essa, a primeira apresentação seria essa, a ponderação, a indagação. Relativamente à segunda apresentação, sobre Street Clinics, da Débora, também seguindo um pouco essa linha do impacto, Débora, eu queria perguntar para você como é que vocês medem esse impacto do trabalho interessante desse modelo do Street Clinics. Vocês fazem um controle sobre o número de pessoas contempladas, atendidas, impactadas? Tem alguma forma de monitorar, né, esse trabalho das assim chamadas street clinics, de acordo com esse modelo? Então, dentro do contexto dos impactos, eu queria trazer essa pergunta para você, Débora.
Relativamente à mesa 3, né, tivemos a apresentação da Ana e da Gabriele sobre direitos humanos em empresa, que é um grande nicho também de atuação, não só clínica, né, mas eu acho que, enfim, é uma questão que se coloca também no plano global. Existe cada vez uma pressão maior para que as empresas ajam em conformidade, né, com a observância, o respeito, relativo aos direitos humanos, né? E aí, no contexto também da sessão temática sobre os impactos, eu queria colocar a pergunta em dois níveis. Tá? Primeiro é o seguinte, talvez tenha sido uma deficiência minha na interpretação da apresentação de vocês, mas não ficou claro para mim se nesse processo clínico de vocês relativo à violação de direitos humanos pelas empresas, se há um momento de escuta à comunidade, às pessoas que são vítimas dessas supostas violações, tá? E, por outro lado, se também a empresa é ouvida. Se a empresa, em algum momento, ou existe algum espaço de escuta, né, da empresa, e eu digo isso porque isso acho que está associado ao impacto, né? Então, se está discutindo a violação de direitos humanos por uma empresa, pelo seu trabalho e tal, talvez seja importante identificar qual é o papel da empresa virtualmente, potencialmente violadora dos direitos humanos nesse processo, como um resultado, como um impacto daquilo. Então, essa seria a minha ponderação. E, relativamente à quarta apresentação da Beatriz e da Flávia, primeiro eu queria dizer que é uma enorme satisfação escutar, né, sobre a Clínica Luiz Gama, que, tendo seus trabalhos iniciados em 2009, certamente está na vanguarda desse trabalho no Brasil, né? Então, isso é muito interessante, esse sentido de longevidade, né? Um trabalho a longo prazo, sempre importante num país como o nosso, né? E, particularmente, o tema, população em situação de rua, que também já ocupou pelo menos uma das nossas ações aqui na Clínica de Direitos Fundamentais. A gente fez um trabalho junto com a Defensoria Pública aqui e uma organização, terceiro setor, chamada Projeto Ruas, que funciona aqui no Rio de Janeiro, né? Então, é um tema do meu particular interesse e da maior relevância nacional. Todos sabem que a disrupção da pandemia aumentou significativamente o número de pessoas em situação de rua. O IPEA já tem alguns dados preliminares sobre isso, e é um tema que eu acho que é da maior importância, particularmente relativa a direitos humanos, uma população extremamente invisibilizada, né? Então, a minha questão é a seguinte. Primeiro, eu queria saudar que essa clínica tem como um dos focos a soft skill da escuta, né? Então, enfim, conversando com a Cássia, eu sou entusiasta do espaço das clínicas e do ensino clínico como um espaço de consolidação das hard skills, das soft skills e, por que não, das tech skills, que são cada vez mais exigidas no nosso mundo social e do trabalho. Então, é muito interessante saber que os alunos foram a campo escutar essa população que é invisibilizada e vítima de inúmeras violações, né, no seu cotidiano de vida. É um cotidiano de violações, né? Então, muito interessante que o aluno possa ter esse contato para desenvolver habilidades que são extremamente fundamentais para a sua edificação como pessoa e depois para a sua atuação na sua vida profissional, assim se espera. Mas com toda essa experiência que a Clínica Luiz Gama tem em relação à população em situação de rua, eu sei que a gente fica um pouco perplexo com o tamanho do problema e dos caminhos para resolvê-lo, mas eu queria saber se vocês, em algum momento, se dedicam ou vão se dedicar a buscar as políticas públicas e privadas voltadas a essa questão. A gente sabe que população em situação de rua não é um problema só do Brasil. No Brasil, os problemas são sempre maiores, né? Mas temos boas experiências públicas e privadas em outros países, como o Housing First, ou primeiramente o LAR, na Espanha, né? O Housing First começou nos Estados Unidos, tem na Inglaterra também, enfim. Se vocês têm como visão de futuro ou de presente, que não esteve aqui, alguma reflexão, alguma atuação voltada à intervenção na realidade, né? A partir de políticas públicas e privadas voltadas à população em situação de rua. Creio que eu tenha falado por volta de 8 minutos, o que é menos do que uma apresentação,
Então, acho que dentro do meu papel de coordenação aqui, professora Thaisa, eu acho que eu consegui me conter. Então, eu passo a palavra para a professora Thaisa, não sei se já vai falar agora, ou se, enfim. Vamos lá. Que desafio, né? Falar em 8 minutos. Você me deixou numa sinuca de bico, André. Mas vamos lá. Eu vou fazer alguns comentários também. Primeiramente, eu queria, antes que a gente finalize aqui, né, um momento. Aliás, se alguém puder fazer foto, porque ontem lembraram de fazer foto. Se não me lembram, eu esqueço de printar a tela. Mas, assim, super parabenizar em nome da professora Cássia, que está aqui, toda a FGV, né? E suas, né, enfim, seus braços, toda a organização do evento, em ter se, assim, driblado aí a pandemia e conseguido organizar um evento, acho que está lindo, assim, eu não estou conseguindo acompanhar tanto, mas eu tenho visto, assim, uma organização impecável. Então, parabenizar toda a equipe em nome da professora Cássia. Em geral, como regra geral, a gente até... Eu acho que essa sessão hoje, os trabalhos estão mais alinhados no sentido de apresentar um relato de experiência, de um modo geral, né? Porque muitas vezes, em função da tradição que a gente tem, né, de pesquisa, ou só de extensão, sem um olhar dessa experiência como objeto de análise, né, os trabalhos vêm numa outra pegada, vamos dizer assim, né? Então, e até seguindo um pouco digamos assim, as exigências, né, metodológicas de problema, de discussão e conclusão, a gente perde um pouco, muitas vezes, a essência daquilo que é o relato de experiência de um caso clínico. Mas eu vejo que, diferente do que foi ontem, a sessão de hoje está mais alinhada nesse sentido. E é claro, né, a gente tem a participação de 2 professoras que coordenam 2 clínicas, né, ou coordenadoras, enfim, né, pessoas que participam como advogados e tal, e alunos que estão ali, talvez tiveram a experiência de um semestre, 1 ano, 2 anos, né, pouco importa, são olhares muito diferentes em relação a isso. Acho que a gente também tem que levar em consideração que é o que a gente tem hoje aqui nessa sessão. Em relação, objetivamente, agora trabalho por trabalho, né, ao trabalho da Dani e da Maria Cecília, eu acho que ficou muito clara a escrita de vocês, a gente consegue entender bem, assim, né, o que está acontecendo. Eu vejo que é um desafio, inclusive, nosso aqui, né, na Federal do Paraná, muitas vezes em relatar de modo que as pessoas que não participam do nosso projeto tenham, de fato, uma visão daquilo que está acontecendo. Eu acho que vocês fizeram isso de maneira, assim, primorosa. Que sinais, assim, que me vieram, né, lendo o trabalho de vocês e ouvindo a apresentação? Eu achei muito interessante essa interação da Clínica de Acesso à Justiça e do Caju. Então, eu fiquei pensando, por que não explicitar, pelo menos para mim não ficou muito claro, né? Como é que se dá essa parceria? Por que é que se dá essa parceria? Por que a clínica faz essa parceria com uma iniciativa discente, né? Por exemplo, que talvez a gente não vê muito na Luiz Gama, porque talvez já é de uma iniciativa discente. Como se deu isso? Foi para fortalecer? Foi uma demanda dos alunos? Para mim não ficou muito claro, né? Uma coisa que a Maria Cecília falou sobre os impactos nas aulas, ela só mencionou, lançou a questão e falou, olha, a gente teve motivação, esse foi no primeiro dia de aula, mas depois isso não foi muito assim. Que é um relato que a gente vê em todas as aulas, né? O que eu mais ouço aqui, agora está todo mundo com a câmera aberta, né? A minha estava deixando fechada, mas assim, o que a gente mais ouve é isso. Cara, às vezes eu acho que eu estou falando para as paredes, porque está todo mundo de câmera fechada, microfone fechado, eu não sei se eu estou falando para alguém. Se a pessoa está lá do outro lado, comendo pipoca, sei lá, eu fazendo qualquer outra coisa, né? Então, assim, isso assim, se pudesse, aí a minha demanda para a Cássia, né? Se pudesse inserir no trabalho, eu acho que seria muito bacana, assim, ouvir o que foi, quais foram os desafios, porque é isso, assim, né? O que eu destaquei ontem muito foi isso, para a gente evitar a narrativa do belo, que, né, aquela história com início e fim linda, que você diz assim, uau, que experiência maravilhosa e perfeita, quando a gente sabe que não é. Então, assim, e é com isso que eu acho que a gente se identifica mais, com esses desafios, assim, né? Como a gente faz para manter, o André falou antes, né, da atenção, esse é o desafio que a gente tem nas mãos. Então, assim, um pouco meu convite aí a falar um pouco mais disso, assim, o que apareceu
e o que foi possível contornar, o que está difícil, assim, né? No relato de vocês, aparece que uma aluna coordenou ali as iniciativas, né? A voz, inclusive, a Cissa falou, olha, a voz é a mesma que é de uma aluna X. Pelo que eu entendi, a mesma aluna que coordenou algumas iniciativas. E eu também fiquei me perguntando, porque às vezes o que acontece, a gente enquanto coordenador de uma clínica, é isso. Vem uma bela alma que é super entusiasmada, que tem disponibilidade, que é super competente, que tem multi-habilidades ali, né? O André comentou também. Mas nem sempre a gente encontra alunas e alunos assim, né? Então, quando a gente encontra uma figura como essa, pô, você aproveita, né? Estou falando aqui da nossa realidade, você super aproveita. Às vezes tem aluno que lê e fala diversas línguas, tem outras habilidades que não são só leitura, pesquisa propriamente, né? Sabe dialogar bem, conversa bem com, sei lá, gestores, diretores, professores, com alunos, com comunidade de rua, que é uma habilidade que nem todos os alunos têm, enfim, né? Também aqui eu fiquei pensando assim nisso, assim, nesses, né? Como é que a gente aproveita, como é que foi com essa aluna, se foi esse o caso, né? Porque me chamou a atenção uma aluna que coordenou os trabalhos, assim, então um pouco nesse sentido, né? E o último que dialoga com o trabalho da UEA, né? Da Débora, se não me engano, né? Me lembrou um pouco essa coisa, né? Do Street Clinics. Essa atuação com o colégio, então a gente tentou iniciativas em Curitiba nesse sentido. Confesso que a gente pautou um tema mais delicado, que era a questão de gênero, né, num período assim muito tenso para tratar disso, direitos sexuais e reprodutivos, aborto, enfim, né. Até a palavra gênero foi difícil incorporar na escola, então assim, aqui também eu fiquei me perguntando como é que se deu isso, a escolha dos temas, quem dá, sabe, assim, mais enfim, ser mais minucioso, talvez, né? Explicitar um pouco melhor como é que vocês fizeram isso com a escola, por que deu tão certo, o que foi tão animador, né? Às vezes a gente percebeu aqui, por exemplo, o simples fato de ser da universidade, da FGV, se isso impacta na escola, ou que outros elementos que fizeram, né? Enfim, ter uma resposta tão positiva no trabalho de vocês com o colégio, né? Em relação ao trabalho da Débora, a mesma questão do André, assim, Débora e né, repassar a professora Silvia, mandar um abraço também, como é que vocês medem os impactos, né? Então, eu vi que vocês falaram das rodoviárias venezuelanas, né? Como medir o impacto disso? Foi possível fazer isso, né? Porque uma coisa é lá fazer esse trabalho e as pessoas passam, né? Dependendo dos lugares, eu não tenho como medir isso, né? Mas vocês pensaram nisso? Foi possível? Ou, né? Não, a gente pensou, não foi possível, a gente não pensou por quê, né? A gente conseguiu medir impacto pedagógico, mas não impacto social nesses termos. Ou em termos de impacto social, o que a gente tem é que a gente alcançou um número X de pessoas, né? Quer dizer, até onde, quando a gente fala em aferir esses impactos, até onde a gente consegue aferir, né? Claro, tem estratégias que a gente vai conseguir aferir mais, outras menos, mas talvez explicitar um pouco melhor como se deu a medição desses impactos. Vocês, quando falam em Street Clinics, né, eu acho que é uma iniciativa tão bacana que dialoga com outras iniciativas, também eu senti falta de ouvir um pouco mais do que vocês colocaram ali, né, como o direito em ação e não o direito nos livros, mas o que mais que vocês partiram como pressuposto, né, para fazer essa atuação de Street Law Clinics, né? E uma última questão, que também minha sugestão aqui, tudo para explicitar mais o trabalho, né? Como é que se deu essa colaboração entre clínicas? Isso a gente vê que a FGV faz super bem, já tem aí um trabalho nesse sentido, né? Nas públicas, que é de onde eu falo, não é tão simples fazer essa articulação. Então, aqui, tanto para o pessoal da FGV como ali né, o pessoal da UEA, como é que se deu essa articulação entre as clínicas, né? Também tem isso, assim, né? Os coordenadores, provavelmente, né? A questão pessoal, do trato, de lidar, de ter temática, sei lá, como é que se viabilizou essa aproximação, essa articulação. Para o trabalho da Gabriele e da Ana, aqui de pertinho, né, da PUC, da professora Daniele, a minha provocação para vocês refletirem sobre isso, dialogarem com a professora Daniele e eventualmente explicitarem no trabalho,
eu acho que também dialoga com a intervenção anterior do André, mas é assim, qual é a diferença do trabalho de vocês, de um grupo de pesquisa, né, que faz pesquisa, que lê os textos, que participa de eventos, ou organiza eventos, né, e apresenta, por exemplo, como resultados um artigo com impacto, que tem uma preocupação com justiça social, de um outro trabalho com produtos específicos, com impacto social direto, né? Não um impacto social indireto que um artigo poderia ter, né? Então, assim, como é que vocês percebem, ou vocês, em conjunto com a professora Daniele, percebem essa diferença, né, da clínica de vocês, assim? Porque, às vezes, a clínica, ela está super no NPJ e ela não consegue se distinguir muito de uma atividade prática, tradicional, digamos assim, de atendimento, de acesso, e às vezes ela está no PPGD, e uma clínica pode, muitas vezes tem uma ênfase na pesquisa, mas também ela não consegue se diferenciar muito bem, assim. Então, pensar um pouco isso, o que a nossa clínica se diferencia de um grupo de pesquisa tradicional, ou, né, e o que a gente tem como resultado mais, como um produto de impacto direto na sociedade, tá? E se vocês medem isso. E para finalizar, que eu vi que a Cássia mandou mensagem ali, Cássia sempre muito delicada, né? Como se deu, né, na CDH, né, da USP ali, como se deu a escolha dessas pessoas? Porque eu achei bárbaro, assim, o fato de trazer os relatos, isso traz muita realidade, é muito impactante, né, quando você traz os trechos das entrevistas. O que eu fiquei me perguntando como é que se deu a escolha disso? Quem é que foi a coordenação da clínica? Quem é que teve acesso a essas pessoas? Porque essas pessoas passam, imagina, 10 anos, né? Você nem sabe quem, né? 10 anos vocês estavam, sei lá, né? Brincando na rua, né? Então, assim, como é que vocês chegaram a essas pessoas? Quem escolheu? Como é que se deu a escolha? O que essas 7 entrevistas representam no universo de discentes, enfim, que passaram pela clínica, né? Então, sei lá, 7 de 70, 7 de 700, 7 de 10, né? Não sei. Então, assim, como é que, para a gente ter uma noção da representatividade dessas entrevistas, ainda que muito ciente de que o trabalho de vocês é um trabalho qualitativo, não tem nenhuma, talvez, nenhum compromisso, né, nesse aspecto, mas eu acho que mostrar como é que se deu o percurso até chegar nessas 7 pessoas, porque pelo que vocês colocaram, a gente escolheu, né, enfim, que já tivessem mais tempo formados, eu entendi ali os critérios, mas a minha provocação é que é no sentido de explicitar melhor, assim, como é que chegaram a essas pessoas e o que ficou de fora, quem ficou de fora, né? Fiquei pensando também nesse eixo de impactos pedagógicos, que é o foco do trabalho de vocês, né? Se vocês pensarem nos impactos pedagógicos do ponto de vista docente, né? Honestamente, eu nunca vi isso, é muito mais difícil, né? Mas é pensar nos impactos docentes, assim, quais foram os docentes que passaram nesse período e tal. Se vocês pensaram sobre isso, não, realmente não era o escopo, né? E aí, como aparece a questão da escuta como ponto muito forte, digamos, esse é um achado, né, da pesquisa empírica de vocês, né? A escuta apareceu de modo, talvez, mais evidente. Eu fiquei pensando se não seria o caso de vocês explicitarem o esforço da clínica nessa questão. Até onde eu sei, existe um esforço, né, da Luiz Gama nessa questão da escuta. Aí eu não sei, por isso a minha provocação. É em função dos projetos com população de rua, é em função do perfil das coordenações que atuaram na clínica. De fato, há esse esforço, essa minha hipótese está equivocada? Não. É muito interessante, a gente achou, inclusive, que outra questão ia aparecer de maneira mais evidente, mas apareceu essa. Então, explicitar um pouco isso, né? Como é que vocês receberam também esse dado, né, em relação à trajetória da clínica, né? Seriam essas as minhas considerações, muito brevemente, olhando aqui o relógio já. E, então, sei lá, passo a palavra para o André aí, ou para vocês, né, repercutirem, ou a Cássia também, inclusive, se quiser sugerir a melhor maneira da gente finalizar aqui, talvez dando a palavra às pessoas poderem repercutir, pelo menos, né? Maravilha, professora Thaisa, obrigado. A gente repercutiu aqui, a professora Thaisa e a professora Cássia, dado o adiantado da hora, são 10h22,
a sessão ela encerra às 10h30, então ficaria um pouco, na verdade, inexequível dar a palavra para as 4 pessoas, cada um ia falar 2 minutos, obviamente que isso ia ficar um tanto quanto impossível, inviável. Então, a sugestão é que essas ponderações que foram trazidas agora aqui na sessão temática, de alguma forma, elas pudessem ser incorporadas, né, nos artigos, isso, Cássia, que vão derivar desse nosso encontro, né? Então, eu acho que seria esse o encaminhamento, né, Cássia? Isso, já assumindo, então, a gente, na verdade, ficou de conversar sobre essa possibilidade de revisão dos artigos, mas já assumindo que a grande chance disso acontecer, eu acho que faz muito sentido, claro, caso as autoras concordem, né, com as sugestões e as questões levantadas, que façam essas incorporações no texto e ressubmetam para a organização. Mas talvez a gente possa dar 30 segundinhos, 1 minutinho para cada dupla, né, só fazer as considerações finais mesmo. Eu já encerro a minha fala também para não tomar mais tempo, já parabenizando a todos e agradecendo. Maravilha, então. Então, eu acho que a gente pode seguir a ordem, né, das apresentações desse quadro, para que, conforme a professora Cássia indicou, possa haver essa saudação final. Então, professora Daniela, professora Maria. Bom, gente, agradecer novamente a oportunidade. Não dá para reagir a todas as questões colocadas, mas se pudesse colocar 2 coisas, é só a questão desse desafio nosso de avaliação de impacto, pensar nessa ideia de impacto comunitário, que talvez seja muito mais qualitativo e próximo do que quantitativo. Com relação ao uso das mídias, eu acho que a gente nunca vai conseguir nas clínicas ter um engajamento, vamos dizer, quantitativamente relevante, não sei nem se esse é o objetivo, mas eu preferia muito mais chegar aos conterrâneos ali da Bela Vista do que atingir um número grande de seguidores. Acho que esse é o desafio e a gente tem explorado questões desse sentido. E obrigado, Thaisa. Realmente o resumo foi um desabafo, não foi um semestre fácil. Eu mentiria se dissesse que fosse. Não está sendo. E eu gosto que a gente talvez se abrace nesse sentido e não façamos a narrativa do Belo. Eu sinto muito orgulho do que a gente conseguiu alcançar esse ano, está alcançando, mas mais ainda da gente estar conseguindo sobreviver esse ano, juntos. E talvez a clínica seja esse espaço de encontro, acolhimento e uma certa tolerância e compreensão com o momento que a gente está vivendo. Principalmente a de mediação, né? E aí, só fazendo, concordo totalmente com a Cis em relação à perspectiva qualitativa mesmo de análise desse impacto e dessa dificuldade do semestre, assim como um todo, né, nas disciplinas e na clínica, e um pouco essa sinceridade com os próprios alunos e alunas, né? Então, é algo que a gente compartilhou, vocês são protagonistas dessas escolhas, dessas novas estratégias, né? Vamos testar, vamos estar aqui junto. É claro que isso depende muito do grupo que a gente tem, né? Às vezes tem um grupo ótimo, super engajado, enfim, com muita vontade, às vezes tem um grupo que, né, tem essa dificuldade, mas quando se sente protagonista, também leva o ônus e o bônus dessas escolhas. É muito bom ver tantas alunas aqui, enfim, também, né, sustentando ali a clínica. Acho que são essas aí que a gente quer, né, enfim, que sejam difusoras e tão partícipes dessas escolhas que a gente faz. Mas muito legal, acho que todas as sugestões que vocês colocaram, obrigada, Thaisa, também a gente vai incorporar nesse relato, nessa narrativa da clínica. Obrigada e parabéns aí mais uma vez pelo evento, Cássia. Sei o trabalhão que deve estar dando. E a saudação final agora da Débora. Eu quero agradecer pela participação aqui, agradecer pelas considerações levantadas, falar um pouco sobre o projeto de extensão, né, Clínicas Jurídicas na Rua. Na verdade, foi uma experiência para todos nós participantes das 3 clínicas jurídicas vinculadas ao EA, e assim, a gente se reuniu ao final do projeto, né, para discutir quais foram as dificuldades encontradas, e eu pretendo levar essas perguntas que vocês trouxeram para a gente incluir não só num futuro artigo, mas também para levar como experiência para a gente implementar nas nossas próprias clínicas, né? Então, eu quero agradecer e muito obrigada, gente. Agora, então, é a Ana e a Gabriele. Isso. Então, primeiramente, obrigada, né, pela oportunidade de poder estar apresentando o nosso trabalho aqui. Sobre o comentário da Thaisa, a nossa clínica, ela é baseada, ela tem 3 bases, né? Uma delas é a clínica de empresas, o grupo de empresas de direitos humanos.
Aqui eu acho que tem mais impacto prático mesmo, impacto direto, seria o atendimento a imigrantes haitianos, né? Que a gente fazia o atendimento dentro da Polícia Federal. E a gente fazia por um tempo também dentro de uma escola que dava aula de português para haitianos no período da noite. Então a gente fazia atendimento lá também. Então talvez a clínica, o grupo de Business and Human Rights, de direitos humanos e empresas, ele é mais baseado mesmo na pesquisa científica. Eu sei que, acho que a Ana sabe mais sobre essa pesquisa, mas uma das pesquisadoras do grupo, ela está fazendo uma pesquisa sobre youtubers mirins, e eu sei que ela faz entrevistas com as crianças que estão nessa área, né? Se a Ana quiser ter algum comentário, não sei. É que por conta da pandemia, eu estou realizando junto com a Gabriele uma pesquisa em relação à indústria têxtil no Brasil. E por conta da pandemia, a gente ficou muito limitado a ficar nos documentos. A gente tinha a ideia de entrevistar várias pessoas em Cianorte, que é um centro aqui no Paraná, em relação à indústria têxtil, mas infelizmente por conta da pandemia a gente acabou não dando mais. Tem algumas pesquisas que é mais documental, que não tem muito o que fazer, não tem como entrevistar essas pessoas, porque é muito genérico, não tem como. A gente pega pesquisas na internet, onde algumas instituições fizeram, mas é mais focado no documental mesmo. A gente não foca muito no atendimento, como a Gabi falou, em relação mais a migrantes e refugiados, né? Eu agradeço muito pela oportunidade, eu acho que a gente já conseguiu resumir tão bem rapidinho a resposta. Maravilha. Beatriz e Flávia? Tem que ser muito breve, né? Eu acho que queria agradecer muito aos comentários, sugestões. A gente tem a intenção já de construir mais artigos sobre isso, de continuar as entrevistas. A gente fez 7 porque não deu muito tempo e a gente tentou correr atrás das pessoas e tentar marcar web, Google Meets e sei lá o que, e não dava certo. Mas, sim, gostei muito. A gente queria fazer com muito mais gente. Cerca de 100 pessoas já passaram pela Luiz Gama nesses 11 anos de existência, bastante gente. E estão em diversos lugares. Entrando um pouco no comentário, relacionando com o comentário do professor André, a clínica participa do comitê municipal que pensa políticas públicas para a população em situação de rua e tem diversos acompanhamentos e pensa em sugestões. O Housing First e a alocação social, por exemplo, são políticas públicas que a gente estuda, e tudo partindo do reconhecimento de que é um problema que tem muitas frentes, né? Que exige diversas políticas públicas, que também as soluções são mutáveis. Então, Bia, você quer falar alguma coisa? Sim, acho que eu só vou fazer uma complementação sobre a escolha dos entrevistados. Eu acho que a gente se pautou muito em pensar pessoas que já estavam formadas, o que já limitava bastante o número, porque muitos dos ex-participantes ainda estão na graduação. E para além disso, a gente partiu a partir de uma busca de diversidade, né? Então, pensar em pessoas do setor público, pessoas do setor privado. Então, foi um pouco isso que a gente tentou buscar na escolha dos entrevistados, e a gente fez isso a partir de uma base de dados que a gente tem sobre quem já passou pela clínica. Para além disso, sobre o questionamento do André, eu acho que a gente falou só sobre a ouvidoria, né, no nosso resumo, porque acho que tem toda uma limitação de espaço mesmo, né, e para a gente conseguir realmente ter uma profundidade em algum aspecto, mas a clínica durante esses 10 anos já teve muitos projetos, né. A gente já participou de uma ação que chamava Tendas, que a gente questionava sobre o fechamento de um serviço social e que partiu muito de uma escuta na ouvidoria comunitária de denúncias sobre o fechamento, e a gente começou a judicializar essa ação para impedir o fechamento do serviço. Só que aí, em certo momento, no andamento dessa ação, a população de rua passou a ocupar as tendas e perdeu a necessidade de continuar com a ação, né? E a gente retirou a ação, e eu acho que isso reflete muito como a escuta é importante na nossa atuação, né? Porque se a gente
partisse muito de uma visão jurídica de a gente precisa vencer esse processo e só continuar com a ação, mas sem dialogar e sem se pautar pela escuta, não faria sentido essa atuação, né? Para além disso, a gente também teve outros projetos. Hoje em dia a gente está com a publicação de um relatório sobre o impacto do coronavírus na Pop Rua, que partiu muito de uma pesquisa das políticas públicas que estão sendo criadas para o combate do coronavírus e na busca de propositivas para melhorar essas políticas, né? Mas acho que teve um pouco isso, de ter um limite mesmo, para a gente poder conseguir aprofundar algum aspecto no resumo. Maravilha. Queria agradecer mais uma vez a presença e participação enriquecedora de todas vocês, saudar a professora Thaisa, a professora Luana, que ajudaram a coordenar essa na verdade, elas que fizeram 90% do trabalho, eu agora só que estou aqui, e também saudar mais uma vez a professora Cássia, a professora Janaína, que bem organizaram esse evento, e eu acho que eu encerro por aqui. É isso, Cássia? Isso, só ia sugerir para a gente tirar a foto que vocês não tiraram ontem. Posso, gente? Tudo bem para todo mundo? Tiramos foto ontem, sim, eu encaminho. Você tirou? Alguém tirou, eu não. Tá, quem vai fazer? Eu estou fazendo aqui. 3, 2, 1. Deixa eu ver se alguém está dormindo, gente. Parabéns, viu, a todos os trabalhos, todas as apresentações. Aí foi ótimo ouvi-las e trocar um pouco de experiências e ouvir os nossos desafios cotidianos, né? É isso, Cássia. É isso aí. Obrigada, pessoal. Encerrada. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.